further comments, please, Juliana, give us your presentation. Thank you very much, Daniel. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui mais uma vez na Emerge, parabenizar o Dr. Otto pela organização desse evento de 3 dias de duração. Só quem organiza e quem participa disso sabe da dificuldade que é organizar um evento, principalmente dessa magnitude. Parabenizar todos os palestrantes, assisti com muita curiosidade, até que era uma matéria para mim muito nova, o painel anterior. Parabenizo mais uma vez, Bruno aqui presente. Gostaria de agradecer ao desembargador André Gustavo de Andrade por nos receber aqui na Escola da Magistratura, como muito bem colocado pelo Dr. Dario. Agradeço aqui a todos os componentes da mesa, Dr. Dario, doutora Védica e Dr. Rick, que são especialistas nessa área, e já peço desculpas, primeiramente, por ter que me ausentar e não conseguirei ficar até o final do painel, em razão de um compromisso já agendado com pessoas vindo de fora, às 17 horas no escritório, em razão do nosso painel, teria que ter iniciado às 14 horas. Então, eu peço apologize desde já, desculpas, porque não é do meu feitio, mas, infelizmente, em razão desse atraso, Brazilian Time, eu vou ter que me ausentar antes. Após os agradecimentos e cumprimentando aos especialistas da mesa, foi conversando sobre esse tema, eu procurei trazer 3 casos sobre insolvência transnacional aqui do Rio de Janeiro e que foram decididos de maneira diametralmente diferentes os princípios que foram utilizados, né? Como se sabe, aqui no Brasil, a gente não tem modelo da Uncitral, né? Nós não temos ainda nenhuma previsão legal com relação à insolvência transnacional. O que se adota é tão somente o artigo 3º da Lei 11.101, que trata do principal estabelecimento, e nos guiamos com a jurisprudência existente. Eu começo a dizer que essa questão da jurisdição começou um pouquinho antes, quando a gente tratava da consolidação processual. No início da lei, alguns processos surgiram tratando de litisconsórcio e ainda de empresas todas nacionais, e se tinha, inclusive, uma discussão se era cabível ou não a consolidação processual, se o litisconsórcio ele era permitido ou não, porque a Lei 11.101 não tratava desse assunto, e, por analogia, de acordo com o artigo 8.9 da lei, a gente poderia utilizar o artigo do CPC para permitir que mais de uma empresa ingressasse no mesmo pedido da recuperação judicial. E assim começaram a surgir não só empresas nacionais, como empresas estrangeiras nesse pedido. E começou a nossa dificuldade em razão da lei não prever como a gente ia tratar essa questão de jurisdição. E aí eu trouxe uma das primeiras decisões aqui. Na verdade, tentei negritar as principais partes desse acórdão, que foi o caso da OGX. Na verdade, a OGX se tratava de um litisconsórcio de 4 empresas, 2 brasileiras, 2 austríacas, e se discutia a possibilidade ou não do processamento dessa recuperação judicial por esse grupo de 4 empresas no Brasil. Queria deixar aqui consignado, até antes de chegar no último caso, só são 3, até para não cansá-los, que um desses casos, nesse primeiro caso, as 2 empresas austríacas, elas, na verdade, eram holdings não operacionais, ou seja, eram captadoras de recurso lá fora para internalizar isso no Brasil, eram braços não operacionais dessa empresa. Nesse primeiro acórdão da 14ª Câmara Civil, foi adotada a teoria universalista, que, como todos sabem, principalmente aqui nesse painel, na verdade, aquela teoria onde é um pouco ultrapassada, porque a decisão central do principal estabelecimento no Brasil teria uma validade, inclusive, em território estrangeiro. E que isso, na época, inclusive, ficou uma dúvida muito grande de como isso ia ser adotado pela Áustria, e acabou que, depois desse acórdão, as empresas em recuperação tiveram que validar esse procedimento lá fora,
porque não se conseguia essa validade, exatamente por serem jurisdições completamente diferentes, né? No segundo caso, que é o caso da Oi, como muito conhecido aqui, inclusive, maior recuperação da América Latina, também existiam empresas aqui, e a discussão toda era em razão das duas sociedades que eram constituídas na Holanda, e que, na verdade, adotando já nesse caso a teoria territorialista, se chegou à conclusão que o grupo, o principal estabelecimento, e aí sim, já trazendo o COME como principal estabelecimento, poderia ser no Brasil, e outras jurisdições poderiam também ter a adoção da recuperação judicial lá fora e não necessariamente seguindo a regra do Brasil. Tanto que, na Holanda, ocorreu a decretação da falência das empresas e se continuou com a recuperação do grupo aqui no Brasil. Posteriormente, inclusive, depois a Holanda veio reconhecer o procedimento adotado aqui no Brasil da recuperação judicial, o que faz com que teoria territorialista, com o COME sendo o principal, né, o main proceeding, realmente o domicílio principal onde se processa aquela recuperação, tenha sido, inclusive, reconhecido até mesmo numa falência ocorrida na Holanda. E a curiosidade aqui também é que, na verdade, nesse caso, também aconteceu, a discussão também previa holdings não operacionais fora do Brasil, né? O último caso, que é o caso mais recente, é um caso da Constellation, que é a Queiroz Galvão, que está em curso. Esse acórdão é recente, esse acórdão deve ter mais ou menos uns 30 dias atrás, onde a gente está tratando de um grupo de 18 empresas. Esse caso é um pouco diferente, eu procurei trazer dois casos, cada um adotando uma teoria diferenciada. O primeiro caso é universalista, o segundo caso é territorialista, e esse aqui a gente chama de uma territorialista um pouco diferente, onde ela leva em consideração também onde os bens estão situados. Esse caso são 18 empresas, uma empresa holding em Luxemburgo, algumas em BVI e algumas no Brasil. É um pouco diferente esse caso dos anteriores, porque, nesse caso, não há tão somente uma holding não operacional lá fora. Aqui, o que existe, na verdade, são empresas operacionais fora do Brasil. Em razão disso, foi suscitado, e o acórdão, eu posso até depois disponibilizar, mas é um acórdão do desembargador Eduardo Guzmão, muito extenso, inclusive, nesse caso, e a tese adotada nesse acórdão é que, adotando-se a teoria territorialista somente, não se conseguiria chegar a uma boa conclusão, porque só ter o estabelecimento e operação no Brasil não seria suficiente. Ele entende que também deveria se considerar os bens, aonde estão localizados os bens, que ele chama da regra grab hold, porque, caso haja uma falência, esses bens serão arrecadados, estando esses bens em território brasileiro, seriam arrecadados imediatamente e vendidos aqui no Brasil. A dificuldade disso é que, nesse caso, a gente está tratando de sondas de petróleo. Sondas que hoje estão no Brasil, amanhã podem estar na Índia, amanhã podem estar em qualquer outro lugar. E foi decretada, então, a recuperação, a possibilidade de recuperação do grupo, excluindo-se 3 empresas que não teriam sondas em território brasileiro. Uma delas estava na China, outra estava no Panamá, e a outra, eu acho que estava em BVI. Então, foi adotado, nesse caso, não só a teoria territorialista, mas também considerando aonde os bens se encontravam naquele momento da recuperação judicial. E isso começou a gerar, e ainda está gerando até uma grande discussão através de embargos, porque, exatamente, existem sondas que estão no Brasil, mas não estão operando. Existem sondas que estão fora do Brasil e operam e mandam dinheiro para o Brasil. E como vai resolver essa questão nesse sentido? Então, eu tenho até, a gente tem aqui uma dificuldade muito grande, como foi colocado pelo Dr. Dari, de saber como é a melhor forma de se adotar uma regra de insolvência transnacional, quando, se na verdade a gente não tem uma disciplina aqui no Brasil que nos rege e que, infelizmente, a nossa jurisprudência ela também vem caminhando de uma forma muito diferente.
né? Eu procurei trazer esses 3 casos para mostrar para vocês que as teorias abordadas nesses 3 casos são diferentes. Os casos e as premissas acabam sendo diferentes também, porque nesse último caso, repito, ele inclusive faz a diferenciação do caso da OGX e do caso da Oi, por se tratarem de empresas operacionais, algumas delas com sondas no Brasil, mas sem nenhum credor brasileiro, sem nenhum sócio brasileiro, sem ter sede no Brasil e sem nenhum credor aqui no Brasil. E só pelo fato de um desses bens estarem no Brasil, eles têm considerado que pela teoria territorialista, assim como a existência de bens no Brasil, seria o suficiente para a gente ter uma recuperação judicial do grupo aqui no Brasil. O momento hoje do acórdão é que existem 16 empresas deferido o processamento no Brasil, com a exclusão de 3 cujas sondas não estão em território brasileiro neste momento, e que tem gerado isso até uma discussão grande que está afetando diretamente o plano de recuperação que prevê os ativos dessas empresas que não estão em recuperação judicial até então, de acordo com o acórdão. A Assembleia de Credores, nesse caso, acabou já sendo adiada 3 vezes, o que acabou gerando um atraso do procedimento de recuperação. E aí eu coloco até a pergunta para os especialistas da mesa, né, de como a gente pode avançar com a lacuna da lei que existe hoje no Brasil e tendo uma jurisprudência tão diferente como premissas e como teorias da insolvência transnacional. Era isso, Taneli. Muito obrigada. Thank you very much, Juliana.